Cara, aula passada nós estávamos envolvidos com o fenômeno da dilatação, né? Galera, quando a gente esquenta, o trem cresce, quando esfria, as coisas encolhem, né? A lei da dilatação é simples. Quando eu aqueço o material, ele expande, dilata, aumenta suas dimensões, né? E quando eu esfrio, ele vai lá e encolhe, diminui suas dimensões, ele fica menor, né? Valeu, Lucas, é nóis, hein? Tamo junto. Cara, aí a parada é a seguinte, hein? Vamos lá, tá? Existem, cara, os coeficientes de dilatação. E o mais importante, galera, tem uma relação entre esses caras, hein? Então vamos combinar aqui rapidinho que existe uma relação, cara, entre os coeficientes de dilatação, hein? Cara, quem tá perdidaço, vamos lembrar aqui rapidinho, tá? Nós temos na física 3 tipos de dilatação. Ministro, qualquer coisa pode chamar no bate-papo aí, hein? Nós temos 3 tipos de dilatação, né? Cara, linear, quando eu quero preocupar só com comprimento. Superficial, quando eu preocupo com área. E a volumétrica, quando a minha pegada é preocupar com volume. Nós vamos em laboratório, né, e testamos materiais, tá? E, cara, físico, químico, engenheiro usa muito isso, usa muito a dilatação, tá? Tem materiais na natureza que são bons dilatadores. Tu esquenta ele, ele expande muito. Tem materiais que têm uma pegada diferente. São materiais que são maus dilatadores. Tu esquenta ele, ele pouco vai expandir, tá? Como nós temos 3 tipos de dilatação, nós temos 3 coeficientes, tá? O coeficiente alfa, tá? Para quem está perdidaço, é o que mais pinta nos exercícios. Ele é o coeficiente da dilatação linear. Então, eu vou utilizar alfa para quando for exercício que eu tiver que calcular a mudança no comprimento, tá? Quando é de área, nós temos o beta, e quando é volume, o coeficiente gama. Alfa, beta, gama, não é assim? Existe uma relação entre esses coeficientes. Como assim, galera? Tá? Na dilatação linear, cara, o engenheiro fez essa plataforma aqui, ó, o vão. Esse vão na engenharia é chamado junta de dilatação. O engenheiro não é besta. Qualquer aumento na temperatura, ele sabe que a estrutura vai dilatar. Ele deixa espaço para as coisas dilatarem. Na dilatação de comprimento, a gente só usa o coeficiente alfa, não é assim? Porém, galera, nas outras dilatações, para tentar desviar as nossas atenções, ele dá o alfa para a gente. E é possível transformar o alfa no beta ou transformar o alfa no gama facinho, tá? Cara, ó a diferença. Ó por que tem esse espaço aqui, esse vão, hein? Isso aqui o engenheiro chama de junta de dilatação. Aqui deu ruim, né? Aqui das duas, uma. Ou eu tive um erro de projeto, uma junta de dilatação que deu ruim, né? Cara, as duas placas cresceram e uma amontoou para cima da outra. Ou eu tive um aumento na temperatura aqui muito maior do que o engenheiro projetou. Numa dilatação diária, galera, em situação diária, a pegada nossa, se eu quiser calcular, amigão, em quantos metros quadrados essa placa aqui de concreto dilatou? Aí, cara, nós não vamos fazer duas contas. Eu teria que pegar o comprimento, ver que ele aumentou o comprimento e aumentou a largura. Mano, como aumenta comprimento e largura, eu tenho o dobro de dilatação. Então eu vou falar que o coeficiente beta é 2 vezes o alfa. Anotei, por favor, hein? Em exercícios de área, às vezes o exercício vai tentar te confundir. Você está fazendo um exercício de área. Tipo, você está calculando aqui a dilatação dos metros quadrados nessa placa de concreto. Aí o engraçadinho do exercício vai lá e te dá o alfa. Aí você, opa, alfa, caramba, meu nome é Zé Pequeno. Na dilatação diária, eu tenho mudança no comprimento e na largura. O bagulho fica 2 vezes maior. Então, quando o cara te dá o coeficiente alfa, mas você precisa do beta, é só pegar o alfa e multiplicar por 2. Então, quando eu pego o coeficiente alfa e multiplico ele por 2, ele vira o coeficiente beta. Aí segue o baile, você está no jogo de novo. Agora, tem exercícios que nós vamos ter que trabalhar com o quê? Com volume. Cara, em construção civil é uma coisa chata que tem essas rachaduras, tá? E muitas vezes isso tem a ver com dilatação. Trinca, muitas vezes, significa que não teve espaço para a estrutura crescer, tá? Em situações de dilatação de volume,
O coeficiente que nós usamos é o gama, né? Então, em exercício, quando o cara pega, o engenheiro chama isso de bloquete. Vamos ver, né? Bloquete, é um bloco, né? Cara, ele deixa espaços, vãos, né, para as coisas dilatarem. É comum você ver isso aí. Ô, meninos, olha, aqui tá tranquilo, tá? Numa situação de volume, eu teria comprimento, dilatação na largura e dilatação na altura. Então, num problema de volume, cara, você vai ter 3 elementos, ó, dilata no comprimento, dilata na largura e na altura. Então, o coeficiente de dilatação gama, ele é 3 vezes o alfa. Então, tem exercício que vai tentar confundir a gente, vai ser exercício de volume, e o engraçadinho vai lá e te dá o coeficiente alfa. Você quer calcular o quanto o trem dilata no volume, e o cara vai te dar o coeficiente linear. Aí você, peraí, numa dilatação de volume eu tenho 3 dimensões. Cresce no comprimento, cresce na largura e cresce na altura. Tipo, o bagulho fica 3 vezes maior, né? Quando eu pego o coeficiente alfa e multiplico por 3, ele vira o coeficiente gama. Tem até um exercício no seu livro que a gente demonstra isso aqui. Por enquanto, você vai aceitar. O beta é 2 vezes o alfa e o gama é 3 vezes o alfa. Nós vamos demonstrar, tem até exercício no seu livro para a gente fazer na quarta. E nós vamos demonstrar essas relações. Então, nisso, quando é exercício de áreas, se o engraçadinho te der o alfa, antes de começar qualquer coisa, pega o alfa, multiplica por 2. E aí você transforma ele no beta. Se for exercício de volume e o danazinho vier e der alfa para você, antes de qualquer coisa, pega o alfa, multiplica por 3 e transforma ele no gama. Alguma dúvida aí? Cara, a relação entre eles é simples, tá? É muito comum os exercícios te darem o coeficiente linear, o alfa. Ele fala, ó, de acordo com a tabela abaixo, o coeficiente de dilatação superficial do... Opa, peraí, deixa eu sair da frente aqui. Mano, de acordo com a tabela abaixo, qual o coeficiente de dilatação superficial do ferro e o volumétrico do alumínio? A tabela aqui está me dando alfa, o linear desse tanto de material. Cara, quando eu quero calcular o beta, mas o safado me dá o alfa, sem estresse. Cara, eu quero o beta de quem, né? Do ferro. Eu vou lá no ferro, cadê o ferro? Tá aqui, né? Cara, eu vou pegar esse valor aqui, ó, 1,2 vezes 10 a menos 5, e vou dobrar. A potência de 10 eu vou manter, eu só multiplico esses dois números. Tá? Ô, Bárbara, peraí, a Bárbara pediu para voltar para tirar um print. Bárbara, só terminar aqui, eu volto aqui, tá? A Maria Luísa e a Bárbara pediram para voltar para tirar um print da questão anterior. Só terminar aqui rapidinho, meninas, aí eu volto lá para printar, tá? Ó, 1,2 vezes 2, mano, 1,2 vezes 2 é 2,4 vezes 10 a menos 5. Nos coeficientes alfa, beta e gama, sempre que eu trabalho com a temperatura em graus Celsius, a unidade de medida fica assim, ó, grau Celsius a menos 1, tá? A unidade de medida aqui, esse grau Celsius a menos 1, tá? Agora você vai entender por que é menos 1. Mas esse aqui só me diz, traduzindo, que a temperatura tem que estar em graus Celsius, tá? Numa tabela de coeficientes americana, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles usam a temperatura em Fahrenheit. Quando o engenheiro americano vai usar as tabelas de dilatação, lá são números diferentes desse, porque os termômetros dele medem a temperatura em Fahrenheit. Tabela americana, quando você pega, aparece muito aqui, ó, grau Fahrenheit elevado a menos 1. Tá? Se aparecer C, é para usar a temperatura em Celsius. Se aparecer F, é para usar a temperatura em Fahrenheit. E se aparecer K, significa que o coeficiente foi projetado para a temperatura estar em Kelvin. Agora ele quer o volumétrico do alumínio. O alumínio está aqui, o gama, o desgama. O gama é 3 vezes o alfa. Eu vou pegar o linear, o alfa do alumínio, e multiplicar por 3. Ah, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, com 7, né? Então é 7,2, mantive a potência 10 a menos 5. E se eu uso a temperatura em graus Celsius, a unidade é graus Celsius a menos 1. Então tá aí. Então, de novo, meninos, ó, vou voltar aqui para a Maria Luísa e para a Bárbara tirarem um print aqui. Se for exercício, galera, tá? De área, se for exercício de área, e o safado te der o coeficiente alfa, antes de fazer qualquer coisa, pega o alfa e multiplica por 2.
porque exercício diário eu preciso do coeficiente beta, tá? Se for exercício de volume, antes de eu fazer qualquer graçola, se o cara me der o coeficiente alfa, aí eu multiplico ele por 3 para achar o gama, tá? Aí o Lucas perguntou, prof, tô meio perdido. Dilatação superficial? Sim. É isso mesmo, Lucas, tá certinho, tá perdido não, irmão. Dilatação linear. Eu calculo a dilatação só no comprimento dele, tá? Na superficial, você vai ter o quê? O corpo seu, tá? E aí você vai preocupar com a dilatação na área. Você calcula a dilatação em toda a área. E na volumétrica, você pega todo o volume do corpo, tá? Isso mesmo. Tranquilo? Mas, ó, para quem não fez o primeiro exemplo, tá aí. Então, quando você estiver fazendo exercício de dilatação, se o cara te der o alfa, mas você estiver precisando do beta, é só pegar o alfa e multiplicar por 2. Se for exercício de dilatação e você estiver precisando do gama, é só pegar o alfa e multiplicar por 3, tá? O linear nós vamos usar para comprimento, superficial para área e o gama, o volumétrico, para volume. Cara, para calcular a dilatação de um corpo, mano, o tamanho dessa régua aqui não é fixo não, tá? Ao longo de um dia, a temperatura varia. Hora aumenta, você pode não acreditar, mas eu juro pela sua alma que essa régua aqui expande, tá? E ao longo da madrugada esfria. Essa régua vai aqui e encolhe. Então, o tamanho dessa régua aqui, no passar de um dia, ela estica e encolhe, estica e encolhe. É, galera, tá? Porém, como esses coeficientes, olha aqui, ó, tá vendo essa potência de 10 aqui, ó? 10 a menos 5 aqui? Cara, isso aqui me diz que ele dilata, mas é pouco, tá? A não ser que o corpo seja muito grande, cara, ou tem uma variação de temperatura muito grande, a dilatação não tem que eu vou ver a olho nu, não, tá? Então, em geral, calcular a dilatação de um corpo é simples. E nós temos 3 leis, são 3 leis, tá? Embora eu vou colocar 3 equações aqui, a ideia delas é muito parecida. A lei da dilatação linear, galera, ela é uma equação matemática que vai permitir com que eu calcule a variação no comprimento do corpo. Então, na lei da dilatação linear, eu vou calcular o quanto ele aumenta ou diminui no seu comprimento. E a lei é simples. Mano, eu tenho esse cilindro de aço e ele tem um comprimento inicial de 2.000 milímetros, porém, quando a temperatura é 20. O tamanho dele está linkado nessa temperatura. Cara, parece loucura, mas se esfriar 1 grau e eu medir de novo, ele não está do mesmo tamanho. Se aumentar 2 graus e eu medir de novo, eu vou ver que ele não está do mesmo tamanho, tá? Enfim, meninos, quando a gente esquenta, fogo da Babilônia, farinha da rua, as coisas crescem. Aqui, meninos, na dilatação linear, o que nós vamos preocupar? Ó, tá? Embora ele tenha ficado mais grosso, mais volumoso, na dilatação linear, nós só nos preocupamos com o quê? Com o aumento de temperatura e calcular o aumento no seu comprimento, ΔL. Cada material tem o seu coeficiente. Em geral, os exercícios te dão o alfa, o beta ou o gama, tá? E, cara, quando ele te dá o coeficiente, cara, em todos eles, como os corpos dilatam só um pouquinho, vai aparecer uma potência de 10 com expoente negativo. É muito comum aparecer 10 a menos 5 ou 10 a menos 3. 10 a menos 5, perdão, ou 10 a menos 6. Em líquidos, como o líquido é o melhor dilatador, aparece muito em líquido 10 elevado a menos 3. Isso aqui você não decora, cara, ele te dá. Porque são infinitos materiais e cada um dilata de um jeito diferente. Cara, na dilatação linear, você só vai preocupar aqui, ó, com esse cara, tá? Esquece da área, esquece do volume. Você só está preocupado com a dilatação no comprimento. O que a lei da dilatação linear me diz? Que o ΔL é igual a L0 vezes alfa delta T. Eu vou multiplicar esses 3 caras. Calcular a dilatação linear de um corpo, meu irmão, calcular a dilatação linear de um corpo é pegar o coeficiente, o comprimento inicial dele L0, vezes o coeficiente linear alfa, vezes o delta T. Tá aí. É L0 alfa delta T. Isso não tem erro. Como que você calcula a dilatação do comprimento de um corpo? Delta L é igual a L0
vezes alfa delta T. Cara, não é possível, nós vamos ser tão incompetentes ao ponto de não conseguir multiplicar 3 números. Cara, eu só tenho que calcular, o engenheiro calcula isso aí rapidinho. E pega a calculadora dele, pega o tamanho inicial. Vê qual é a composição química do material, põe o coeficiente. E ele acha com tabelas ou acha na internet. E vai lá e multiplica pela variação estimada da temperatura. Então, rapidinho falou, ó, amiga, vamos ter que deixar um vão de dilatação aqui. Nessa equação, cara, o ΔL é a variação do comprimento. Em geral, galera, esse aqui é o que a gente calcula nos exercícios. O ΔL, nesse caso aqui, iria me dizer o quanto ele expandiu. O L0 é o tamanho inicial, comprimento inicial. O alfa é o coeficiente da dilatação linear. E o ΔT, T é a variação da temperatura. Então, cara, é só eu multiplicar os 3 caras. Comprimento inicial, vezes coeficiente alfa, vezes variação da temperatura. Então, meu ΔL é fácil. É L0 alfa delta T, assim? L0 alfa delta T, L0 vezes alfa delta T. Tem que ficar repetindo um pouquinho, tá? Eu multiplico esses 3 caras. Mano, não é possível que eu não vou dar conta, vou peidar na farofa para multiplicar 3 números. Mano, quando eu vou calcular a dilatação linear de um material, primeiro eu tenho que ver como que a temperatura dele mudou. Ela de 20 naquele exemplo foi para 50. Tá aí. Aí, vamos lá. Meninos, ó, vem pergunta aqui? Não, vem não. Tá aí, tá? Bora. Galera, a temperatura dele pode aumentar ou diminuir. Quando eu for fazer o ΔT, eu tenho que fazer temperatura final menos inicial. Então, eu sempre faço final menos inicial, tá? 50 menos 20 me deu 30 positivo, né? Esse 30 positivo vai me dizer que a temperatura dele aumentou. Então, consequentemente, quando eu calcular o ΔL, um ΔL positivo me diz que ele expandiu. Se a temperatura dele tivesse diminuído, eu teria um ΔT negativo. E na hora que eu fizesse a conta, eu ia encontrar um ΔL negativo, que me diz que ele encolhe. Então, quando eu uso a lei da dilatação linear, L0, alfa, delta, T, né? Em geral, nos exercícios, a gente calcula isso aqui, ó, o ΔL. Se tu encontrar ele com um valor positivo, tipo mais 2 milímetros, significa que ele expandiu, cresceu 2 milímetros. Se tu encontrar o ΔL como sendo menos 3 centímetros, significa que ele encolheu 3. Cara, e aqui tá de boaça. Por quê? Eu vou pegar o comprimento inicial dele, eu posso utilizar a unidade que eu quiser. Se eu colocar em milímetro, minha resposta vai ser em milímetro. Se eu colocar em metro, minha resposta vem em metro. A única preocupação que a gente tem na dilatação é que ele vai te dar um coeficiente. Você vai dar um confere nesse coeficiente e ver se realmente é o que você quer. Às vezes você está querendo o alfa e ele te dá o beta, tá? Então, cuidado com isso aí. Na linear, eu preciso do alfa, tudo certinho. 11 vezes 10 a menos 6. E além disso aqui, cara, vai vir essa letra. Muita gente aqui, cara, buga, tá? Essa letra aqui, ó, tá? Essa letra aqui, grau Celsius a menos 1, ela me diz que esse coeficiente foi projetado para a temperatura ser trabalhada na escala Celsius. Ah, então tá de boa. O coeficiente foi projetado em Celsius, a temperatura está em Celsius, tudo certinho, tá? Tem exercícios, por exemplo, alguns mais chatinhos, que ele vai te dar a temperatura em Fahrenheit e o coeficiente em Celsius. Aí a gente faz ficar tudo certinho, tudo igual. Cara, o cálculo da dilatação aqui é fácil. Como que eu calculo a dilatação linear? Eu vou multiplicar os 3 caras. Ó, a equação L0 alfa delta T, né? Eu vou pegar o comprimento inicial, 2000, multiplicar pelo coeficiente alfa. Essa letra aqui não entra, só vai o número e a potência, hein? 11 vezes 10 a menos 6. E multiplicar pelo ΔT. Temperatura 50 menos 20, 30. Mano, aqui você vai arrochar. Quando você multiplica 2 números e eles têm muitos zeros, quando eu multiplico 20 mil vezes 40 mil, no fritar dos ovos, aumenta o número de zeros, né? Multiplicação que tem muito zero é bom para mim. A ordem como eu multiplico os números não altera o resultado da conta, né?
Eu posso vir aqui e fazer 2 vezes 11, dá 22, não dá? E fazer 22 vezes 3 dá quanto? 66. Ó, 2 vezes 11, 22. 22 vezes 3, 66. Não, peraí. Não é que a conta vai dar 66, né? Mano, na minha multiplicação eu esqueci de colocar o 1, 2, 3 zeros aqui, mas esse zero do 30. Então eu vou acrescentar os 4 zeros. Coloquei os 4 zeros. Se você pegar uma maquininha e multiplicar 2.000 vezes 11 vezes 30, vai dar 660 mil, assim? Tá? Agora tá faltando eu colocar a potência de 10. Ô, potência, né? Eu coloquei o 10 a menos 6. Agora aqui eu tenho duas opções. Eu posso utilizar a notação científica. Na notação científica, eu vou correr com a vírgula até aqui. Quando eu uso notação científica, eu tenho que deixar só um número à esquerda da vírgula, e esse número não pode ser o zero, né? Ou se eu quiser sumir com a potência, vai depender do exercício. Eu ando 6 casas com a vírgula para lá, que a potência desaparece. Então, em cada exercício, você vai olhar com muita calma. A maioria dos problemas do seu livro são questões o quê? De múltipla escolha, objetivas. Tem problema que você vai enxergar que nas respostas não tem potência de base 10. Vamos sumir com ela, então? Cara, eu vou dar um tapa na pantera e vou andar 6 casas com a vírgula, vou andar 6 casas com a vírgula para lá. Vou andar para a esquerda, né? Então, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sem potência de 10, o ΔL seria 0,66 milímetros. Deu para ver que dilata, mas dilata pouco. Cara, ó, aquele cilindro tinha 2.000 milímetros. 2.000 milímetros, galera, é um trem de 2 metros. E na hora que ele expandiu, que eu esquentei ele e aumentei em 30, ele dilatou só 0,66 milímetros. Isso aqui seria imperceptível para ti a olho nu. Cara, na régua aqui, ó, dá para você ver aqui, cara, cadê o zero, hein? Tá aqui. Mano, dá para ver aqui que é 1 centímetro, né? Ó, entre o 0 e o 1 centímetro. Dentro do 0 e 1 centímetro, você tem, cara, 10 milímetros, né? Cada pedacinho aqui dentro aqui é 1 milímetro. 0,66 milímetros, uma dilatação dessa você não percebe a olho nu. Nisso, todo mundo entendeu que na dilatação, quando eu quero calcular o aumento dele, a estratégia é simples, é só multiplicar os 3 caras. Eu vou pegar o tamanho inicial, multiplicar pelo coeficiente dele e multiplicar pelo ΔT. Na dilatação superficial, a ideia é a mesma. Ó, eu tenho ali uma chapa de vidro, aí a 25 graus, ela tem 300 centímetros de comprimento e 200 centímetros de largura. Mano, você acha que o engenheiro é besta de calcular a dilatação no comprimento e a dilatação na altura? Não. Ele vai falar assim, ó, velho, vamos trabalhar com área aqui que é melhor. Ué, 300 vezes 200, 3 vezes 2, 6. 6 com 4 zeros. Ô, cabeção, essa chapa de vidro tem 60.000 centímetros quadrados de área. Então, sai fora. Eu vou trabalhar com a área que fica mais fácil para mim. Ah, mas peraí, essa área está linkada na temperatura. Lembrando que se esquentar, fogo da Babilônia. O vidro expande, não é assim? Mano, e a expansão dele, o que vai rolar? Ó, se comparar o tamanho anterior com o novo tamanho, essa borda aqui me dá o quanto ele cresceu. Cara, pode ser poucos graus, tá? Qualquer mudança na temperatura, o corpo muda as suas dimensões. Ah, então em 29 graus ele vai ter uma área maior. E como que eu vou calcular o ΔA? Aí o exercício vai ter que te dar o coeficiente beta. O do vidro, por exemplo, vale 18 vezes 10 a menos 6. Cuidado! Às vezes é exercício de área e ele te dá o coeficiente alfa. Se aqui ele tivesse te dado alfa, você para um pouquinho, multiplica o alfa por 2 e acha o beta. A ideia aqui é a mesma. Galera, como é que você calcula a dilatação na área? O ΔA é igual a 0 vezes beta ΔT, T. Anota aí, hein? A lei da dilatação superficial. A equação é idêntica a essa aqui. Eu só vou trocar L de comprimento por A de área e trocar o coeficiente alfa pelo coeficiente beta. Então, a equação é que ΔA é igual a 0 beta ΔT, assim?
é a área inicial vezes coeficiente beta vezes a variação da temperatura. Então, em muitos problemas, você vai ter que calcular em quanto que ele vai mudar as suas dimensões na área. Aí a lei é a lei da dilatação superficial. Mas o próprio nome está te dando a cola, né? Ó, o ΔA é a variação da área, não é assim? O A0 é a área inicial. O beta, coeficiente de dilatação superficial, tá? E o ΔT, é a variação da temperatura. Ô, meninos, lembrando que no ΔT, sempre, forever all night, nós temos que fazer final menos inicial, tá? Não interessa quem é o maior, quem é o menor. Eu sempre tenho que fazer temperatura final menos temperatura inicial. No caso aqui, cara, tá? Para descobrir quanto que essa chapa de vidro expandiu, cara, um aumento de 4 graus. Tem aumento na área, tá? Você encaixa uma chapa de vidro numa esquadrilha metálica, tá? Aí esquenta. A esquadrilha esquenta e o vidro também. Não dá nada. A esquadrilha de metal é melhor dilatadora. Ela expande, tá? Mas não tem problema. Agora, quando esfria, aí pode dar problema. Quando a temperatura baixa, uma chapa de vidro encaixada numa esquadrilha de metal, os dois vão contrair. Porém, a esquadrilha, por ser melhor dilatadora, ela pode encolher mais e forçar a estrutura. Cara, direto a gente vê história de gente que vai tomar banho e vê o vidro, aquele box, blindex, pá, arrebentar. Ou janela, tá? Mano, janela de vidro, aquelas portas de vidro correr direto, você vê, cara, tá? Situações onde estoura o vidro. Muitas das vezes foi por conta da dilatação. Cara, aqui o cálculo é fácil. Mano, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar a temperatura final e subtrair da inicial. 29 menos 25. Aqui ela teve um aumento de 4 graus. Eu vou pegar a área inicial. Pode usar centímetro quadrado? Pode, não tem problema não, querido, tá? Pode usar centímetro quadrado. E, cara, eu vou precisar do coeficiente. Só toma cuidado aqui, meninos. Às vezes ele vai te dar o alfa para tentar te confundir. Aí você respira, pulsa, multiplica o alfa por 2 e tem o beta, tá? E às vezes ele te dá o coeficiente com outra escala termométrica. Mano, às vezes ele te dá o coeficiente e coloca um Kelvin aqui, aí não tem problema, né? Lembra que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação em Kelvin? Se aparecer que Kelvin aqui, tá de boa. Só olha, porque às vezes aparece coeficiente em Fahrenheit, tá? E só olha que às vezes o coeficiente está em Fahrenheit, aí a gente tem que mexer com a temperatura antes. Aqui eu vou multiplicar os três caras. A0, beta, delta, T, né? A0, beta, delta, T. Vou multiplicar os três. Né? Fica feio para mim, fica feio não dar conta de multiplicar 3 números, cara, né? Cara, eu vou colocar a área inicial, 60 mil. O coeficiente beta, essa letra aqui não entra, é só o número. 18 vezes 10 a menos 6. E o delta T, a temperatura aumentou em 4. Mano, aqui não vai fazer a conta igual um louco, né? Ó, tem muitos zeros. Quando tem zeros na multiplicação, a tendência é que no resultado final, o seu número tenha muitos zeros. Eu vou focar aqui no 6, no 18 e no 4. Cara, vou vir aqui, ó, 6, ó, pensa igual a nossa amiga aqui, 6 vezes 4, 6 vezes 4, 24, não é assim? Agora, tem que pegar aqui 24 e multiplicar por 18, não é isso? E não precisa ficar com vergonha não, galera. Vai lá no cantinho, faz a conta no rascunho. Evita de usar a calculadora, 24 vezes 18, vamos lá, round one, fight, né? 8 vezes 4, 32, 8 vezes 4, 32, vai 3, assim? 8 vezes 2, 2 vezes 8, 16, 16 com 3, 19. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 2 é 2, não é assim? Vamos somar isso aqui, ó, desce o 2, 9 e 4 é 13, 13 vai 1. Foi 1, 1 com 1, 2, 2 e 2, 4. A multiplicação 6 vezes 4 vezes 18 te dá 432. Para aí. Tem que colocar bacana os 4 zeros aqui. Então, coloquei os 4 zeros, calma aí. Você tem que colocar também a potência de base 10. Ô, potência, o 10 a menos 6, tá? Essa resposta aqui tá horrorosa.
em nenhum gabarito de vestibular ou do Enem aparecer essa alternativa. Se a questão tiver sem potência de 10, volta 6 casas com a vírgula que ela desaparece. Se a questão estiver na notação científica, aí você deixa a vírgula aqui, ó, entre o 4 e o 3. Então, se, por exemplo, eu quiser, eu posso aqui voltar 6 casas com a vírgula para a esquerda. Se eu voltar 6 casas com a vírgula para lá, a potência desaparece, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula fica entre o 4 e o 3, né? Eu tive uma variação na área de 4,32 centímetros quadrados, tá? Ou seja, meninos, olha, quando eu calculo a variação na área, eu tenho um valor um pouco maior, tá? Mas a pegada é a mesma. A pegada é a mesma, por quê? Vamos, galera, temos 8 minutos. A lei da dilatação volumétrica não vai mudar nada para você. Mano, na linear, eu uso L de comprimento, superficial A de área. Na dilatação volumétrica, vamos usar V de volume. Então, eu troco o L por V. Então, ΔV, ao invés de L0, eu vou colocar V0. Velocidade inicial? Não, é o volume inicial. Troco pelo coeficiente gama e multiplico pelo ΔT. Ou seja, são 3 equações, cara, mas as 3 são idênticas. Tamanho inicial, na linear, comprimento. Superficial, área, volumétrica, volume. Vezes coeficiente. Na linear, você usa o alfa. Superficial, beta, volumétrica, gama. E aí você multiplica pelo ΔT, que é a temperatura final menos inicial. Então, na lei da dilatação volumétrica, tá? Eu olho para esse bloquetezinho, né? Mano, ó, esse bloco, na engenharia se chama de bloquete. Esse bloco, 10 de comprimento, 20 de largura, 10 de altura. Mano, se eu esquentar, ele vai crescer e vai alterar as 3 dimensões. Ao invés de eu calcular a dilatação na altura, no comprimento e na largura, eu faço uma conta só com volume. 10 vezes 20, 200, 200 vezes 10, eu falo que ele tem um volume inicial de 2.000 centímetros cúbicos. Então, vou sair fora com esses 3 aqui. Agora, esse volume está linkado nessa temperatura bacana. Se eu esquentar ele, ó, esquentar fogo da Babilônia, fire da hole, ele vai expandir. Cresceu, dilatou. Então se a temperatura aumentou de 30 para 35, ele vai ter agora um ΔV, uma variação no volume. Na dilatação volumétrica, eu preciso do coeficiente gama, tá? Se o cara vier com gracinha e te desse o alfa do concreto, você ia, antes de mais nada, multiplicar por 3. Então, quando eu tenho esses 3 caras, tamanho inicial, coeficiente e variação da temperatura, basta que eu multiplique os 3, que eu vou encontrar o quanto ele dilatou. A lei da dilatação volumétrica, ΔV, V0, gama, ΔT, assim, V0, gama, ΔT, TTT. Eu pego, para me encontrar a variação do volume, eu vou pegar o seu volume inicial, seu V0, não é assim? Multiplicar pelo coeficiente gama, tá? Tem que ser o gama. Se ele vier com gracinha e te der o alfa, multiplica por 3 que ele vira o gama. E o ΔT, variação da temperatura. Temperatura final menos inicial. Dá para a gente calcular em quanto que esse bloco aqui é dilatar no seu volume? Dá para calcular. Porque a temperatura de 30 foi para 35. Eu tenho que fazer final menos inicial. Eu pego a temperatura final, 35, menos a inicial, que é 30, e vejo que teve um aumento de 5. Assim? O volume inicial daquele bloco, 2.000 centímetros cúbicos. Pode deixar assim? Pode, não tem problema não, tá? Tranquilo? Agora eu vou ter o coeficiente, se for volumétrico, tem que ser o gama. Se ele vier com gracinha e te der o alfa, antes de mais nada, multiplica por 3. Mas aqui tá certo. Eu vou dar um confere aqui, vou dar um confere e vou olhar, cara, para essas letrinhas. O que essa letrinha aqui tá me dizendo? Cara, essa letra tem uma informação aqui, tá? Esse grau Celsius a menos 1 me diz que esse coeficiente foi projetado para temperatura em Celsius. Então tá tudo certo. Esse cara aqui não vai entrar na minha conta, tá? Ele é só a unidade de medida.
Então calcular a dilatação dele aqui é de boaça, né? Mano, ó, o delta V vai ser V0 gama delta T, T, né? V0 gama delta T. Eu vou multiplicar esses três caras. 2.000 do volume inicial vezes coeficiente gama, 30 vezes 10 a menos 6, e o delta T é 5. Diz aí de novo, faz essa conta mentalmente, né? Você vai fazer ela de cabeça, a ordem com que você multiplica aqui no mundo resultado. Vem aqui, ó, faz 2 vezes 5. 2 vezes 5 te dá um 10, assim? E esse 10 aqui você multiplica pelo 30. Então 10 vezes 30 me dá quanto? 300. Então a multiplicação vai dar 300? Não, peraí. Não é 300 porque faltou colocar esses 3 zeros. Então faltou colocar os 3 zeros, vou colocar 1, 2, 3, assim? Não são 300 mil. Ainda está errado. Faltou você colocar essa potência de base 10, não é isso? Eu coloco 10 a menos 6. Se eu quiser, por exemplo, a minha resposta sem nenhuma potência de 10, eu vou correr, cara, 6 casas com a vírgula. Se eu fizer a correria da vida louca aqui e voltar 6 casas com a vírgula para lá, a potência desaparece. Se eu quiser a resposta em notação científica, aí eu vou parar com a minha vírgula aqui, ó, entre o 3 e o 0. Então, se eu voltar, por exemplo, 6 casas, voltei 6 casas para a esquerda, mano, eu vou ter uma dilatação de 0,3 centímetros cúbicos. Então, um bloco que tem 2.000 centímetros cúbicos, nesse aumento de temperatura de 5 graus, ele dilata só 0,3 centímetros cúbicos, assim? Agora, meninos, por exemplo, na engenharia civil, tá? Isso aí tem que ser levado em consideração. Porque quando você vai construir uma parede, por exemplo, você não tem milhares e milhares de bloquinhos ali. E cada um dilatando um pouquinho aqui, meninos, tá? Se eu não deixar espaço para as coisas dilatar, uma das coisas que pintam são fissuras, rachaduras, tá? Enfim, meninos, olha, todo mundo entendeu as 3 dilatações. Mano, se alguém tiver alguma dúvida, dá um toque aí. Deixa eu abrir o áudio de vocês. O som está desativado. Cara, de uma hora para outra, apareceram, ó, 1, 2, 3, 4, 5. De uma hora para outra, apareceram 5 equações, mas você entende que é bem lógico a parada aqui? Você entende que é bem lógico a parada? Quando eu quero calcular o quanto um material vai dilatar, vai crescer quando eu esquentar ele, a minha ideia é fazer uma multiplicação com 3 caras. Eu pego o tamanho inicial, multiplico pelo coeficiente alfa, se for dilatação linear, e multiplico pelo ΔT, que é a variação na temperatura. Se a conta for com área, é a mesma pegada. Só que ao invés de eu pegar comprimento inicial, eu pego a área inicial dele, multiplico pelo coeficiente beta e multiplico pelo ΔT. E se a conta for com volume, o mesmo lance. As 3 equações, cara, te dizem, tá? Que a lógica aqui é você multiplicar 3 caras. Embora sejam 3 equações diferentes, cara, aqui você entende que é só pegar o tamanho inicial, multiplicar pelo coeficiente e multiplicar pela variação na temperatura. Alguma dúvida aí, meninos? Alguém dá um toque, hein? Chama no bate-papo aí, dá um toque aí. O áudio de vocês está aberto. Eu vou desativar o som de vocês aí. Quem quiser fazer alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, só dá um toque. Quarta-feira, galera, né? Nós vamos treinar exercícios do seu livro, tá? Cara, estamos finalizando o semestre, né? Estamos já quase entrando de férias, né? E para finalizar o conteúdo, galera, né? A gente falta só exercitar o último capítulo do livro 2 e o primeiro capítulo do livro 3. Aqui nós já apresentamos o básico do conteúdo, tá?